Eu quero continuar comentando aqui algumas coisas que o pessoal está perguntando, mas conta pra gente, você explicou da sua história, explicou bastante aí da trajetória sua, do Rodrigo. Começou vocês dois, vocês investiram em tecnologia, fizeram os robozinhos trabalhar para vocês. E é um pouco disso que eu queria dividir com você. Por que terceirizar? Por que eu devo? Olha só, a Âmago me custa 1,34% ao ano de taxa de administração. Cara, o que justifica isso? Assim, você já contou de 20 anos de mercado, mais de 20 anos de experiência, de Harvard, de Stanford, toda a especialização que vocês têm. Eu acho que isso é fundamental, é maravilhoso. É bom saber que o meu dinheiro está com vocês, está bem protegido. Eu vou colocar mais, pode acreditar. Opa, Tenho agradeço a total confiança. confiança mesmo. Mas assim, me fala isso, assim, um pouco do dia a dia de vocês, o que cada um faz e por que as pessoas deveriam, então, terceirizar essa atividade? Bom, a questão da terceirização, eu acho que ela é bem importante, né, para as pessoas. Obviamente, o investidor, pessoa física, tem toda a liberdade de investir diretamente nas ações que ele gosta, ou que tem alguma afinidade, ou que ouviu alguma dica. Mas o que eu diria para esses investidores diretos, assim, que esse é o nosso trabalho, né? Obviamente, na indústria você tem boas gestoras, outras medianas, outras não tão boas, mas eu diria que um grupo de boas gestoras tende a ter uma performance muito melhor do que a média do mercado, né? Tem até estudo acadêmico mostrando que os day traders, né, é muito difícil ganhar dinheiro no day trade de forma consistente ao longo do tempo, né? Até uma prática que a gente não tem na Âmago, a gente não faz day trade. Toda vez que a gente compra uma posição, é sempre com um horizonte de, no mínimo, 12, 18 meses para frente. A gente não tem esse perfil de ficar girando muito a carteira. Admiro os gestores que têm essa habilidade, mas eu realmente prefiro comprar a posição, estudar muito bem ao longo do tempo, né? Obviamente antes de comprado e depois de comprado a posição. Mas eu diria que assim, o nosso trabalho é muito de estudo, né? Todo dia. Então, a gente acorda, tem a primeira reunião do dia, né, às 9 da manhã, Vocês são quantos? Somos em 10 hoje, 10 pessoas. Todo dia, antes dessa reunião, todo mundo com o jornal lido, os principais jornais brasileiros, alguns internacionais também. Eu tenho um terminal Bloomberg que fica direto comigo, então já consigo pegar muita notícia pelo próprio Bloomberg. Aí a gente faz um comentário macroeconômico de quais foram as notícias relevantes do lado do aspecto macroeconômico, quais dados macroeconômicos saíram naquele dia ou estão para sair naquele dia, o que pode movimentar o mercado assim no curto prazo. Depois a gente passa por uma análise política, né, quais são, e isso no Brasil é fundamental, hein? Infelizmente ainda a gente tem um governo, um congresso e um judiciário que demanda muito assim do investidor, né, o entendimento de tudo que está acontecendo. Insegurança jurídica é o grande problema do Brasil, na minha visão. Concordo. Nem o passado é certo no Brasil. Perfeito. Nem o passado é certo. O STF consegue mudar. Consegue mudar. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Depois, a gente faz um apanhado assim, das notícias das empresas, das conversas que os analistas tiveram com as empresas naquele dia ou naquela semana. E agora, por conta da pandemia, também a gente faz uma análise bem profunda sobre o que está acontecendo com o Covid no Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, no Chile. A gente acompanha vários países que podem servir como indicadores aí para a pandemia, para a nossa situação aqui. Então, isso tudo nós estamos falando de 10 pessoas sentadas numa mesa de manhã, já tendo estudado isso tudo e estão sentados para discutir sobre isso. Isso. Hoje não numa mesa, mas hoje é tudo online. Né? Tudo online, foi mal. É porque eu visualizei a mesa ali. Mas olha só, gente, olha o porquê que a gente paga taxa de administração.
Olha, por que você terceiriza uma decisão de escolha? O cara tá lá só para isso, o dia inteiro, essa é a vida dele. E aí, vamos citar um exemplo aqui de uma análise mais aprofundada, né? Quando você tem um resultado de uma empresa, que a gente tem uma posição ou que tem um interesse em montar uma posição na empresa, aí a gente passa mais tempo discutindo sobre aquele caso. Uma empresa Eventualmente que uma não faz empresa. parte do portfólio. Sim, a gente acompanha todas, né? Todas que estão Sim. naquele filtro, né? Empresas que estão no portfólio, empresas que não estão no portfólio, a gente tem que entender muito bem o que está acontecendo com elas, até porque os preços variam, né? De repente, uma empresa que a gente considerava cara ou falou, poxa, não tem nenhum atrativo nela, naquele preço, de repente ela cai 30%, 40% e aparece uma oportunidade de negócio, né? Então a gente tem que estar muito atento aos preços de mercado. E isso a gente faz um acompanhamento diário, né? Até nesse aspecto que o investidor, pessoa física, muitas vezes ele não tem tempo para acompanhar o mercado diariamente. Vou pegar aqui um exemplo de uma empresa que a gente já foi acionista já há um bom tempo, que foi o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, quando entrou o Covid, a gente aumentou a posição, por considerar que o setor de supermercado ele ia ficar blindado, entre aspas, contra a pandemia em quase qualquer cenário, né? Poxa, dificilmente você vai imaginar um supermercado fechado. Ele pode até fechar as portas, mas pelo menos o delivery vai continuar, as pessoas vão continuar comprando alimentos nos supermercados. E mais, assim, quando você tira os restaurantes da equação, né, você coloca uma quarentena, os restaurantes são fechados, a pessoa se alimenta mais em casa. Então, ao passar a se alimentar mais em casa, ela compra mais alimentos no supermercado. Então, o supermercado ganha um pouco mais de dinheiro nessa fase de quarentena. Esse foi um dos fatores que levou a gente a pensar nessa empresa como um investimento bom. E aí, recentemente, o que aconteceu? O Pão de Açúcar, ele separou em duas empresas, né? Ele separou em açaí e Pão de Açúcar. Continuou o antigo Pão de Açúcar e o açaí, que é a parte mais de atacado da empresa. E aí, quando teve essa separação, o mercado precificou de uma forma que a gente considerou totalmente irracional. Uhum. As ações do Pão de Açúcar, o que sobrou, a sobra assim, do Pão de Açúcar, né? Elas estavam muito baratas, muito baratas. A nossa avaliação é chegar a um patamar até estranho. Falou, poxa, será que a gente está fazendo alguma conta errada? O que está acontecendo, né? E aí, conversando com alguns amigos do mercado, a gente ficou com a sensação que alguns fundos estrangeiros foram obrigados a vender o Pão de Açúcar. E você conhece bem o setor imobiliário. O que acontece quando alguém é obrigado a vender um imóvel, ou uma ação, ou qualquer ativo? Quando é obrigado a vender, ele acaba forçando o preço para baixo. Perfeito. E aí a gente comprou o Pão de Açúcar, faz muito pouco tempo mesmo, abaixo de R$ 18. E a gente acabou de vender a posição agora a 33. Em pouquíssimo tempo a gente teve uma valorização muito grande das ações do Pão de Açúcar. Então esse tipo de oportunidade, que realmente foi de curto prazo, foi por um fator, vamos dizer, externo, né? Não tinha a ver com o fundamento da empresa, era mais uma questão de fluxo de mercado, o investidor profissional pode capturar essa oportunidade e talvez o investidor pessoa física que investe diretamente talvez não acabe passando esse tipo de oportunidade.